Nós começamos na semana que passou, Last week we began com uma série que se chama Discípulos de Cristo. We began a series called Disciples of Christ. Discípulos de Cristo. Disciples of Christ. E nós temos vindo a pensar e a avaliar a nossa vida e a nossa caminhada com Cristo. And we have come to think about and to evaluate our life and our walk with Christ. O tipo de compromisso que nós temos com Ele. The type of commitment that we have with Him. E o meu desafio para os irmãos é que nós possamos crescer, possamos desenvolver. And my challenge to all of you is that we may develop, we may grow. E darmos mais um passo na nossa caminhada com Jesus. And to give yet another step, take another step in our walk with Christ. Nós começámos a semana que passou e eu queria rapidamente relembrar alguns dos principais tópicos que nós falamos. I just wanted to quickly recap some of the topics we talked about last week. E começámos por ver como a Escritura, a Palavra de Deus, conforme está escrito por Paulo a Timóteo, And we saw that as it's written by Paul to Timothy, que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. that all Scripture is divinely inspired. Ou seja, a Bíblia ela é sagrada, divinamente inspirada. In other words, the Bible is holy and it is divinely inspired. E a Palavra de Deus diz-nos que ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, chamar a atenção, And the Bible tells us that it's profitable for teaching, for reproof, for correction, para instruir em justiça, for training in righteousness, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. that the man of God may be complete, equipped for every good work. Então, eu dizia-vos e recordo-vos outra vez, So I said it before and I remind you, não devemos ter uma atitude resistente às Escrituras, we should not have an attitude that is resistant to the Scripture, defensiva, that is defensive. porque a Palavra de Deus não nos quer atacar, quer nos transformar. Because the Word of God doesn't want to attack us, it wants to transform us. A Palavra de Deus também não quer apenas informar, quer transformar. The Word of God also does not strictly want to inform, but it wants to transform. E nós na semana passada começámos com esta pergunta: qual é a nossa chamada? And last week we began with this question: what is our call or our calling? Qual é o desafio de Jesus para nós? What is the challenge that Jesus has for us? Qual é a razão de estarmos aqui? What is the reason that we're here? Será que é apenas crer em Cristo, ter fé? Is it only to believe in Christ and have faith? Será que é apenas frequentar uma igreja? Is it only to come to church? Ou o desafio de Jesus é maior? Or is the challenge that Jesus has for us greater than that? Será que crer é suficiente ou é mais do que isso? Is it enough to just believe, or is it greater than that? Uma das coisas que nós vimos nas Escrituras é que se for apenas a questão do crer, da fé, One of the things we see in Scripture is that if it's just about belief, nós vimos que os demónios também creem. we see that the demons also believe. E não deixam de ser demónios. And that doesn't make them any less demons. O diabo também crê e não deixa de ser diabo. The devil also believes, but he's still the devil. Ou seja, crer ser uma mudança na natureza daquele que crê não é suficiente. In other words, a belief without a change in the nature of the one who believes is not enough. E eu vou repetir que isto é importante. Crer ser uma mudança na natureza daquele que crê não é suficiente. Belief without a change in the nature of the one who believes is not enough. Então percebemos que somos chamados, no ponto 2, a sermos discípulos de Jesus. And so we understand that we are called to be disciples of Jesus. Somos chamados a ir após Ele. We are called to follow Him. E Jesus, Ele dizia, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. And Jesus said, the one who does not carry their cross and follow me is not worthy of me. Somos desafiados a seguir Jesus. We are challenged to follow Jesus. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, dizia And Jesus. Jesus said, the one who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. E a grande missão que Jesus deu também para aqueles que o servem And the great mission that Jesus gave to those who serve Him não é fazer frequentadores de igrejas. is not to make church attenders. Não é agradar aos ouvidos com as mensagens que as pessoas possam ouvir. It's not to make messages that are pleasing to the ear. A missão de Deus para quem serve é fazer discípulos de todas as nações. The mission of God for those who serve is to make disciples through all the nations. E eu disse-vos aqui que há uma diferença entre ser simpatizante do Evangelho e discípulo. And there's a big difference between being a sympathizer of the gospel and a
disciple. Há uma diferença entre eu ser frequentador de uma igreja e um discípulo. There's a difference between being someone who comes to church and being a disciple. Eu posso apreciar Cristo e o Evangelho, mas eu não sou chamado a ser um apreciador. I might appreciate the gospel and Jesus, but I'm not called to be an appreciator. Eu sou chamado a ser um discípulo. I'm called to be a disciple. Crer é importante e bom, mas não chega. Eu preciso de ser um discípulo. To believe is important and good, but that's not enough. I need to be a disciple. E aqui nós falamos sobre a prova do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. And here we talked about the evidence of the true disciple of Christ. Há sinais, There are signs. há evidências. There is evidence. Irmão, se alguém lhe disser, eu creio em Cristo, você não abra os braços como quem diz, uau, é isso mesmo. If somebody says, I believe in Christ, don't just open your arms and say, yeah, that's all you need. Vamos devagar. Well, let's go slowly. Porque as Escrituras dizem-nos que há sinais, Because the scripture tells us there are signs. há evidências, There is evidence. há testemunho da verdade. There is the witness of the truth. Jesus, ele dizia, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. And Jesus said, in this, all will know that you are my disciples. Naquele contexto, ele falava acerca do amarmos uns aos outros. And in that context, he was talking about loving one another. Precisamos de conseguir discernir o verdadeiro discípulo da falsa We espiritualidade. need to be able to discern between the true disciple and false spirituality. Existe uma falsa espiritualidade. There is the existence of a false E spirituality. vimos pelas Escrituras que o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. We see in the scriptures that Satan himself can transform himself into an angel of light. Aparenta ser da verdade, mas é do engano. He looks to be of the truth, but he is of course of the Aparenta light. ser da luz, mas é das trevas. He looks like he is of the light, but he is from the darkness. Ou seja, há uma adoração e uma devoção que é falsa e maligna e nós precisamos de a conseguir discernir. There's a type of worship that is false and malignant, and we need to be able to discern it. Por isso Jesus disse em Mateus 7, portanto, pelos seus frutos o conhecereis. That's what Jesus said in Matthew 7, by their fruits you will know them. Então, se alguém chegar perto de nós e disser, eu sou cristão e vou a uma igreja, But if somebody draws near to us and says, I'm Christian, I go to church, não é assim que a coisa trabalha. but it doesn't quite work that way. Porque eu posso dizer, eu sou uma laranjeira e dou laranjas muito doces. Because I can say, well, I'm an orange tree and I give very delicious oranges. Mas quando alguém prova do fruto da minha vida, a minha vida sabe a limão, But when somebody tastes that fruit, it tastes like lemon, alguma coisa não bate certo. then something's not right. Somos conhecidos pelo fruto. We are known by our fruit. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, dizia Show Paulo. me your faith by your work. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Show me your faith without your works, and I will show you my faith with my works. Ou seja, By my works. há um testemunho visível de quando estamos em Cristo. There is a visible testimony when we are in Christ. E deixa-me dizer-vos uma coisa que disse na semana passada. Let me tell you something I said last week. Assim, olhos nos olhos. Eye to eye. Se alguém diz que está em Cristo, If someone says they are in Christ, mas é mentiroso, but they are a liar, desrespeitador, disrespectful, maldicente, evil, cria divisão, they create division, cria confusão, they create confusion, não se sujeita a ninguém, they're not subject to anyone, magoa os outros sem consciência ou sem pedir perdão, they hurt others without remorse, pretende espiritualidade, mas não tem temor, they pretend to have spirituality but they don't have any fear, não assume responsabilidade pelas suas ações, they don't assume responsibility for their actions, é egoísta, egocêntrico e acha-se superior aos outros. selfish, egocentric, and believe they're superior to others. Para si quer a carta da graça, mas para os outros dá a carta do castigo e do For juiz. themselves, they want to play the grace card, but to others, they want to play the card of judgment. Pode dizer que tem fé em Jesus, They might say they have faith in Christ, mas não é um discípulo de Jesus. but they are not a disciple of Christ. Vocês estão cá? Are you here? Fala a Deus. Porque pelos seus frutos os conhecereis. Because you will know them by their fruits. Pelos seus frutos os conhecereis. By their fruits, you will know them. E terminamos a semana passada a falar do cheiro de Cristo. And last week we ended speaking about the scent of Christ. Quando a nossa vida está em Cristo e Cristo em nós, a nossa vida cheira a Cristo. When our life is in Christ and Christ in us, our life smells like Nós Christ. podemos sentir o amor e o perdão e a graça e a misericórdia We feel na love, vida das outras forgiveness, pessoas. and grace in the lives of others. Então já falámos da chamada e da prova de um discípulo.
So we've spoken about the calling and the evidence of a true disciple. Hoje eu gostaria de falar-vos de uma característica específica de um discípulo e que nós precisamos de desenvolver. Today I'd like to talk about a specific characteristic of the disciple that we have to develop. Mas antes disso, abra comigo Lucas 9, versículo 23. But before that, open in Luke chapter 9, verse 23. Lucas 9, 23. Luke 9:23. E deixa-me dizer-vos, aquilo que Jesus diz aqui não é para meninos. Let me tell you, what Jesus is saying here is not for children. Eu não estou a dizer que as crianças não precisem de aprender, And I'm not saying kids don't need to learn, mas é para gente que verdadeiramente quer ser discípulo de Jesus. but this is for people who truly want to be disciples of Christ. Ok? Lucas 9, 23 diz assim: Luke 9:23 says the following. E dizia a todos: And he said to all, se alguém quiser vir após mim, if anyone would come after me, negue-se a si mesmo, let him deny himself, toma cada dia a sua cruz take up his cross daily, e siga-me. and follow me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. For whoever would save his life will lose it, Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. but whoever loses his life for my sake will save it. Porque aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. For what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeits himself? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, For whoever is ashamed of me and my words, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. of him will the Son of Man be ashamed when he comes in his glory and the glory of his Father and of the holy angels. E a ênfase desta manhã é apenas naquela expressão que diz após mim. And the emphasis this morning is just on that expression that says, come after me. E eu gostaria que nós pudéssemos refletir nesta pergunta. And I'd like us to reflect on this question. Somos alunos Are we students ou somos juízes? or are we judges? Deixa-me dizer-vos que na vida, Let me tell you, in life, ou nós somos alunos we are either learning or students, ou nós somos juízes. or we are judges, judging things. Quando nós olhamos para as Escrituras, When we look to the scriptures, discípulo segundo Cristo e segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz, a disciple according to Christ, according to what the Word of God tells us, primeiramente tem que ter o desejo de o seguir. firstly he has to have the desire to follow him. Se alguém quiser vir após mim, dizia And Jesus. Jesus said, if anyone would come after me, Não é à frente de Jesus. not in front of Christ. Há gente que quer viver a sua vida como quer, toma decisões sem pensar, There are people who want to live their lives how they want to, they make decisions without mas thinking depois about it. querem a bênção, a proteção, a provisão de Jesus. E Jesus é que eles acham que Jesus ele anda atrás deles. But then they want the blessing and the provision of Christ and they think Jesus follows them around. É o contrário, meus queridos. But my beloved, it's the opposite. Somos nós que andamos atrás de Cristo, onde Cristo é o mestre da vida e não o oposto. We are the ones who follow Christ, where Christ is the master of life and not the opposite. Nós temos que ter o desejo de o seguir. We need to have the desire to serve him, to Se, follow him. se alguém quiser vir após mim, So if anyone would come after me, por outras palavras, se alguém tem o desejo de me seguir. in other words, if anyone has the desire to follow me, E esta é uma escolha voluntária, and this is a voluntary choice, pessoal, personal, individual, it's individual, do coração de cada um. from the heart of each person. E sabem por que razão é uma decisão pessoal? And do you know why it's a personal decision? Porque a Bíblia também nos fala de um juízo pessoal. Because the Bible also talks to us about a personal judgment. Se vocês abrirem Romanos 14:12, a Bíblia diz: If you open in Romans 14:12, the Bible says, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. it says, so then each of us will give an account of himself to God. Ou seja, chegará o dia em que nós todos individualmente daremos contas a Deus. In other words, the day will come when each one of us individually will have to give account of ourselves. Eu, to por God. muito queira que salvar a minha mulher e os meus filhos, I might really want to save my wife and my kids, eu não posso. but I can't. Porque a salvação é pessoal e individual. Because salvation is personal and individual. Eu devo falar-lhes de I Jesus. should speak to them about Christ. Eu devo mostrar-lhes o caminho. I should show them the way. Mas no fim do dia é decisão deles aceitar, reconhecer e seguir Jesus Cristo como único Senhor Salvador pessoal. But at the end of the day, it is their decision to choose to follow Jesus as their personal Lord and Savior. Então, está nas mãos de cada um de nós este desejo de seguir Cristo. So this desire to follow Christ
is in each person's individual hand. discípulo segundo Cristo tem que ter o desejo de o seguir. A disciple according to Christ has to have the desire to follow him. Agora eu gostaria que nós nos focássemos neste segundo aspecto. Now I'd like to focus on the second aspect. Discípulo segundo Cristo tem que ter o desejo de aprender. A disciple according to Christ must have the desire to learn. Como eu vos dizia há pouco atrás, And as I said a little bit before, na vida ou somos alunos ou somos juízes. in life we are either students or judges. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, When we look to the Word of God, quando estudamos o significado original destas expressões onde Jesus fala do discípulo, and when we look at the original words where Jesus is talking about disciples, a expressão após mim no grego é a expressão deutopison, so the expression follow me or come after me is the Greek deutopison, que quer dizer vem aqui por detrás, which means come here behind me, vem depois de, come after, a seguir a, following, nas costas de. at the back of. A expressão segue é a palavra akoleteo, Akoleteo is the word that means follow, que significa aquele que segue, that means one who follows, aquele que acompanha. the one who walks along with. E está relacionado com alguém ser discípulo do ensino do seu líder. And it's related to somebody being a disciple of the teaching of their leader. E a palavra discípulo quer dizer, em grego, é matateo, And the word disciple in Greek is matateo, que significa tornar-se discípulo. which means to become a disciple. Fala-nos de treino, de disciplina e de instrução. Talks to us about training, instruction, and discipline. Estudante é o que quer dizer discípulo, é estudante. Disciple basically means a student, one who learns. Estudante comprometido, seguidor comprometido. A committed learner, a committed follower. Então, se nós queremos ser discípulos de Cristo, So if we want to be disciples of Christ, eu espero que nós não sejamos juízes, mas sejamos alunos. I hope we're not judges but students, Porque o significado da palavra discípulo é exatamente isso. because the meaning of the word disciple is exactly that. Estudante do seu mestre. A student of a master. Isto quer dizer que na vida nós precisamos de ter espírito ensinável. Which means that in life we need to have a teachable spirit. Espírito ensinável. A teachable spirit. Vontade e desejo de aprender. With a desire and a will to learn. Irmãos, eu vou tentar fazer aqui desenho. And I'm going to try and do a drawing here. Ok? Lá em casa quem faz desenhos é meu pai e minha irmã. At home, my father and my sister are the artists. Meu pai é desenhador projetista e minha irmã é uma arquiteta. My sister's an architect and my father as well. Mas eu não sei, não fui para aquele lado. I didn't lean that direction. Eu passeava os livros para a escola, mas eles não queriam saber grande coisa de mim. I would walk my books to school and that's as far as it went. E agora, depois de velho, é que eu estou a estudar. Voltei para a universidade. And now after I've become an old man, I've returned to school, to university. Então, se alguém quiser ajudar-me com alguns trabalhos e o pessoal mais novo, Somebody wants to help me with my homework. não estou a brincar, já chega de velha vida, não é? Ora bem, deixa-me dizer-vos que na vida, Let me tell you that in life, todos nós, all of us, isto é você, this is you, magrinho, thin, vocês devem estar felizes, so you should be happy. todos nós lidamos com sentimentos, We all deal with feelings, emoções, emotions, ok? Circunstâncias. and circumstances. E todos os dias nós temos uma escolha de dois caminhos diante de nós. And each day we have the choice of two different paths that is before us. Vamos chamar aqui a escolha de cima a escolha do aluno, So the top road is going to be the student's road. ok? E este caminho mais abaixo vamos chamar-lhe o caminho do juiz. And the bottom path is going to be the path of the judge. Ou seja, o aluno vive com base numa escolha. So the student lives on the basis of choice. Ou seja, ele escolhe fazer uma escolha saudável, bíblica, He chooses to make good, healthy, biblical choices. enquanto que o juiz vive por reação. Where the judge lives by reaction, in a reactionary way. Deixem-me dar-vos exemplo de português para vocês I'll perceberem. give you a good example for you to understand. Eu posso ter vontade de dar estalo a alguém, I might want to slap someone in the face, mas escolho não o fazer. but I choose not to do it.
Ou posso ter a vontade de dar um estalo a alguém e ter a reação de lhe dar assim de repente. I might feel like slapping someone in the face and react and slap them in the face. Pronto, então esta é a diferença. So that's the difference. Profundo. Ou seja, Profound o difference. caminho da escolha é o caminho de alguém que tem uma atitude de aprendizagem. So the road of choice here is the road of someone who has the attitude of learning. Ok? Eu escrevi aqui um learner mindset. He or she has a learner's mindset. E o de baixo é o fulano que tem uma atitude de julgamento. And the bottom road is the one who has an attitude of judgment. Ok? Agora, deixa-me dizer-vos que o aluno que vive de acordo com uma escolha saudável é alguém que segue o rumo que Cristo nos ensina a ter. So this student who chooses the healthy path chooses to follow the road that Christ directs him to. Mas alguém que vive como juiz na vida tem uma atitude focada no eu. Somebody who has the attitude of a judge is basically centered on themselves. Agora, a verdade é que se há uma escolha por um caminho diferente, quer dizer também que o destino é diferente. So if we have a choice between two different paths, then we logically also have two different Ou seja, endpoints or outcomes. Alguém que tem uma atitude onde escolhe agir segundo Cristo, So somebody who has an attitude that chooses to react like Christ or to act like Christ, experimenta na vida crescimento, they experience growth, ok? Experimenta proveito, alguma coisa boa, agradável, so they have good results, ok? E olha para as situações que vêm à sua vida como uma lição para o crescimento. and they look at situations of their life as lessons for growth. Enquanto que este juiz vai parar aqui a um pântano, a um buraco que nós chamamos, é o pit, é o buraco do juiz. Where this man on the bottom here will end up in a pit, E ele vai experimentar culpa, and he's going to experience blame or guilt, frustração, frustration, ok? Eu já vos vou dar alguns exemplos que falam acerca disso mesmo. and I'll give you some examples. E age e vive como vítima da vida, And this person acts and lives as if they are a victim of life, ok? Vítima da vida. a victim of life. Ou seja, quando nós temos uma mentalidade de aluno, So when we have the mentality of a student, nós perguntamos o que é que aconteceu? we ask, what happened? O que é que eu posso aprender com esta situação? What can I learn from this situation? Quais são os factos? What are the facts? De que forma é que eu, pessoalmente, sou responsável pelo que eu estou a viver? How am I responsible for what I'm living? Quais são as minhas escolhas? What were my choices? O que é possível eu fazer agora? What is it possible for me to do now? Alguém que tem uma atitude de aluno, de discípulo na vida, pergunta-se inclusive o que é que Jesus diz acerca disto. People that have the attitude of a student or a student's mindset asks, what does Jesus say about all this? Então, quando eu sigo o caminho e tenho uma atitude de aprendizagem diante dos sentimentos, emoções e circunstâncias que vêm à nossa vida, So when I follow this road, I have this attitude of learning, and I'm thinking about the feelings, emotions, and circumstances. isso vai trazer à minha vida, no fim de tudo, crescimento, At the end of the day, that's going to bring growth to my life. proveito It's going to bring good end results e lição. and lessons that I learn. O que é que o salmista dizia? What did the psalmist say? Foi bom It was good ter sido that I was afligido. afflicted. Foi bom ter sido afligido. It was good that I was afflicted. Porque aí eu aprendi os teus estatutos, o teu caminho, a tua vontade. Because there I learned your statutes and your will and your word. O aluno, quando passa por uma situação que não entende na vida, diz: Senhor, eu não sei porque é que tu permitiste isto. The student, when they go through circumstances, they'll say, Lord, I don't know why you allowed this. Mas eu sei que há um caminho que tu tens para mim onde tu queres que eu aprenda algo. But I know that there's a path here that you want me to learn something on. Certo? Right? Quando nós olhamos para os grandes homens e mulheres de Deus que passaram pelos desertos da vida, When we look to the great men and women of God who went through the deserts of life, todos aqueles que cresceram e tiraram proveito e lição das suas vidas foram pessoas que no deserto tiveram uma atitude de aluno. everyone that grew and learned lessons was the ones that carried a student's mindset throughout the desert.
Mas aqueles que na vida e nos desertos da vida tiveram uma atitude de julgamento, But the ones that throughout all the deserts of life had an attitude of the judge or judgment, sabe o que é que lhes aconteceu? you know what happened to them? Morreram no deserto. They died in the desert. Oh, mas valia voltarmos para o Egito. Or it would be better to go back to Egypt. Eles tinham saudades das panelas do Egito. We missed the pots and pans from Egypt. Trouxeste-nos agora aqui para este deserto, mas que Deus é este? You brought us into the desert. What kind of a God is that? Onde é que eles morreram? Where did they die? No deserto. In the desert. Porquê? Why? Porque escolheram ter uma atitude de julgamento na vida em vez de ter uma atitude de aluno. Because they chose to have an attitude of judgment in life instead of the mindset of a student. Quando nós pensamos no outro caminho, When we think about the other path, na atitude de julgamento, the attitude of judgment, lembram-se, ou somos alunos ou somos juízes. remember, we are either students or we are judges. Qual é a primeira coisa que o juiz faz? What is the first thing that the judge does? Procura um culpado. They seek to assign blame to someone. Mas quem é que provocou isto? Whose responsibility was this? A culpa é da minha mulher. It's my wife's fault. A culpa é dos meus filhos. My kid's fault. A culpa é desta vida e deste governo. It's this government, it's this life's fault. A culpa é do pastor. But the pastor's fault. Tenho as costas largas. That's okay, I can handle all that. Hã? Isto é da Bíblia. This is from the Bible. Quando Deus procurou Adão e Eva porque eles tinham comido do fruto. When God seeked out Adam and Eve in the garden when they had eaten the fruit, Adão, called out Adam, onde é que estás? where are you? E de repente Adão, Senhor, And then Adam comes out and says, Lord, a mulher que tu me deste the woman that you é gave que me me, deu o fruto da árvore para comer. she gave me the fruit to eat. Alguém que tem uma atitude de juiz na vida procura um culpado. Someone that has the attitude of a judge looks for a scapegoat, looks for Ou seja, someone to blame. Ele não tem uma atitude que diz, pá, será que fiz alguma coisa errada? They don't have the attitude of asking, did I do something wrong? Será que eu preciso de me ajustar em algum sentido? Do I need to adjust some things? Será que eu preciso de voltar atrás e resolver alguma coisa que não está bem feita? Do I need to go back and resolve some stuff that's not well done? Parece que o caminho mais fácil é mesmo a mulher que tu me deste It's an easier path to say, the woman that you gave me, deu-me a comer deste fruto. she gave me the fruit to eat. Quem tem uma atitude de juiz na vida sempre procura culpados. Whoever has the attitude of a judge is always looking for someone to blame. Trouxeram um menino que estava cego à presença de Jesus. They brought a person who was blind to the presence of Jesus. Oh Jesus, quem é que pecou? And Jesus, who sinned? Foi ele ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? Was it him or his parents so that he was born blind? Tem que haver um culpado. There has to be somebody responsible. Oh, se alguma coisa não está bem na vida daquela pessoa, isto deve ter feito alguma coisa que não devia. If something is wrong in that person's life, they obviously did something they shouldn't. Quando é com eles pessoalmente, são circunstâncias da vida. When it's their lives, personally say, well, you know, life happens. Mas quando é na vida dos outros, deve ter feito alguma coisa que não devia. But when it's somebody else's life, he's obviously done something wrong. Ou seja, alguém que tem uma atitude de julgamento é alguém que vive em reação. So in other words, somebody that has an attitude of judgment is someone that lives in a reactionary way. Deixam que os sentimentos, emoções e circunstâncias empurrem a pessoa para uma reação. They let feelings, emotions, and circumstances push them to a reaction. Vivem em reação em vez de viverem por uma escolha sábia. They live reacting to things instead of living in a wise manner. Quem vive em julgamento deixa que os sentimentos comandem a sua vida. Those that live in judgment allow feelings to command their lives. A raiva, Anger, a frustração, frustration, o medo, fear. depois dizem aquilo que não queriam dizer, They say things they didn't want to say. ficam desorientados They get all disoriented. e são focados na culpa. And they are just focused on blame. Mas deixa-me dizer-vos, irmãos, But let me tell you, e eu tenho que dizer-vos em 30 ou 40 minutos aquilo que a Bíblia diz dezenas de vezes. I have to tell you in 30 or 40 minutes what the Bible says dozens of Que times. quem segue uma atitude de julgamento na vida, que vive em reação, That whoever follows this judge's mindset and lives by reacting, vai cair num buraco de culpa, de frustração, onde ele é a vítima. they're going to fall into a pit of guilt and frustration where they are the victim. Culpa e frustração, porque é que eu sou um falhado? Guilt and frustration, why am I a failure? Porque é que eu não sou capaz de fazer isto? Why can't I do that? Porque é que eu faço sempre as coisas desta Why maneira? do I always do things wrong? Culpa, Guilt, frustração, frustration, é sempre a mesma it's coisa. always the same thing. Os outros parecem que são felizes, sou eu que não sou capaz. Everybody else is happy, I'm the one that's not. Parece que está tudo virado contra mim. The whole world is against me. E depois a culpa não é apenas para eles,
mas é também dos outros, então assume o papel de vítima. So guilt is not just their own, but other people are guilty too, so they become the victim. Porquê é que as pessoas são tão parvas? Why are people so stupid? Porquê é que elas agem desta Why maneira? do they act this way? Então agem e assumem uma postura de vítimas da vida. So then they themselves become victims of life. E deixa-me dizer, meus queridos, Let me tell you. ou nós somos líderes ou nós somos vítimas. We are either leaders or victims. E um líder, um discípulo de Cristo é alguém que tem que ter uma atitude de aprendizagem na vida. And a leader, a disciple of Christ, is someone who has to have a student's mindset. Que vive por escolhas saudáveis e não vive em reação. That lives by healthy choices and not by reactions. Ou nós agimos como alunos da vida e vemos as adversidades como oportunidade We either act like students in life and see adversity as opportunities, e oportunidades para crescermos, opportunities for growth, ou nós vamos agir como vítimas da vida, das pessoas e das circunstâncias. or we're going to act like victims of life, people, and circumstances. Se tu queres mudar de vida, If you want to change your life, deixa-me lembrar-vos, se porventura tu tens tido uma atitude de julgamento na vida, let me remind you that if you've had an attitude of judgment in life, há um caminho. there is another path. Há o caminho onde nós podemos corrigir a atitude de julgamento e dizer, Senhor, eu não quero andar à procura de culpados. There is a path that allows us to correct this attitude of judgment where we say, Lord, I don't want to be looking for people to blame. Nem quero pensar ou achar que tu, Deus, és também o culpado. And neither do I want to think that you, God, are to blame. Deus, porquê é que permitiste esta situação? God, why did you let this happen? E eu faço tudo certo, tenho 6 Bíblias em casa, And I do everything right. I have 6 Bibles at home. e dei $20 para as ofertas da igreja. I gave $20 to church. Como é que tu permites que uma coisa destas aconteça? How could you let this happen? Deus não está à venda, meus queridos, hein? God is not for sale. Não está mesmo à venda. He's really not for sale. Nós temos que compreender o seu coração e os seus princípios. You need to understand his heart and his principles. Mas existe um caminho de volta ao caminho do discipulado, que é um caminho onde nós precisamos de reconhecer a nossa má atitude. But there's a return road back to being a disciple where we need to understand our bad attitude. Onde precisamos de fazer as perguntas certas. Where we need to ask the right question. Muitas vezes as pessoas vivem frustradas a dizer, porque é que a minha vida não muda? Sometimes people live frustrated saying, why doesn't my life change? Muda as tuas escolhas. Well, change your choices. Se tu queres que a tua vida muda as tuas escolhas. If you want your life to change, you have to make different choices. Precisamos de escolher seguir o caminho do aluno, do discípulo. We need to follow the road of the student or the disciple. Não gostas do fruto que estás a colher na vida? If you don't like the fruit you're harvesting in your life, Muda a semente. then change what you're planting. Muda a atitude. Change your attitude. E eu quero convidar-vos, abram comigo em João 8:37. Open with me in John 8:37. E nós vamos ver isto exemplificado neste texto da palavra de uma forma tão clara. And we're going to see this exemplified in the Word in a very clear manner. João 8:37. John 8:37. Diz assim a palavra de Deus. The Word of God says, É Jesus a falar. and this is Jesus speaking, Bem sei que sois da descendência de Abraão. I know that you are offspring of Abraham. Ou seja, parem só comigo. Digam lá comigo, oportunidade So say with me, opportunity de ser discípulo. to be a disciple. Bem sei que és da descendência de Abraão. I know you are offspring of Abraham. Tu tens uma escolha onde tu podes seguir um caminho diferente daquilo que estás a seguir. You have a choice where you can choose a different path than the one you're O following. que é que está escrito a seguir? What does it say next? Contudo procurais Yet you seek matar-me. to kill me. Ou seja, contudo procurais ter uma atitude de julgamento, de juízo. In other words, you seek to have an attitude of judgment Porque a minha palavra não está em vós. because my word finds no place in you. Por outras palavras, tu não queres ser meu discípulo. In other words, you don't want to be my disciple. Ou seja, tu és da descendência de Abraão. In other words, you are
from the descendant of Abraham. Tu tens a oportunidade de ser um discípulo como muitos dos outros que me seguem. You have an opportunity to be a disciple like many who follow me. Contudo, em vez de ouvires a minha palavra e ser um discípulo, queres matar-me. Tu tens uma atitude de julgamento. But yet, rather than listen to me and be my disciple, you want to kill me. You have an attitude of judgment. Porque a minha palavra não está em vós. Because my word finds no place in you. Ou seja, a pessoa não quer a palavra de Cristo. In other words, people don't want the word of Christ. Irmãos, e deixem-me dizer-vos, estamos a falar de descendentes. And here we're talking about descendants. De pessoas que tinham conhecimento das Escrituras. People who had knowledge of the Scripture. Que deveriam ter reconhecido o Messias. Who should have recognized the Messiah. A verdade é que escolheram e procuravam matar Jesus porque a palavra de Jesus não estava nas suas vidas. Jesus, they seek to kill Jesus because his words were not in them. Vamos continuar a ler. And we'll continue. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. I speak what I have seen with my father, and you do what you have heard from your father. E responderam, nosso pai é Abraão. E disse-lhe Jesus, And they answered, and Abraham is our father. se fosses filhos de Abraão, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. And Jesus said, if you were Abraham's children, you would be doing the works Abraham did. Lembra-se o que é que falámos há pouco? Remember what we spoke about a bit a while ago? Alguém diz que está em Cristo. Someone says they're in Christ. O que é que nós precisamos de olhar? What do we need to look at? Para as suas obras, To their works, para as suas escolhas, to their choices, para as suas atitudes. to their attitudes. Estes diziam que eram filhos de Abraão, mas contudo as obras não mostravam que eles eram filhos de Abraão. These people said they were children of Abraham, but their works showed that they were not, in fact. Vamos continuar. Let's continue. Mas agora procuras matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. But now you seek to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. This is not what Abraham did. Vós fazeis as obras de vosso pai. You're doing the works your father did. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. And they said to him, we are not born of sexual immorality. We have one father, God. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de facto vosso pai, certamente me havias de amar. And Jesus said to them, if God were your father, you would love me. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. For I came from God and I am here. I came not of my own accord, but he sent me. Vamos parar um segundo. We're going to stop for a second. Ou seja, muita gente tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, Many people have the opportunity to hear the word of God, mas depois acaba por seguir um caminho que nada tem a ver com o caminho de Cristo. but then they end up following a path that has nothing to do with the path of Christ. E veja a pergunta de Jesus. And look at the question Jesus asked. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Why do you not understand what I say? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. It is because you cannot bear to hear my word. Ou seja, a resistência à palavra de Cristo, a teimosia para ser uma vítima da vida, In other words, the resistance to the word of Christ, the stubbornness to continue being a victim of life. é no fundo uma rejeição à obra de transformação que Cristo quer trazer. It is at its core a rejection of the transformation Christ wants to bring. Vamos continuar. We'll continue. Agora Jesus aperta o discurso. And now Jesus starts turning up the heat. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os seus desejos. You are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. Então, ele foi homicida He was a murderer e nele não há verdade. and there is no truth in him. A pessoa pode dizer, eu creio em Jesus, mas produz morte Somebody might say, I believe in Jesus, but if they produce death e vive na mentira, and they live in lies, opa! Tu até podes dizer que és descendente de quem quer que seja, you might say you're a descendant of whoever you choose. mas a Escritura é clara. But the scripture is clear. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. When he speaks of lies, it's because he is a father of lies and he's a liar. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? But because I tell you the truth, you do not believe me. Quem dentre vós me convence de pecado? Which one of you convicts me of sin? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? If I tell the truth, why do you not believe me? Agora vejam este versículo que é a chave aqui. Now this is the next key verse here. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Whoever is of God hears the words of God. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. The reason you do not hear them is that you are not of God. Ai, 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 ai. Então, meus queridos, todos os dias temos que fazer uma escolha. And so each day we have to make a choice.
lidar com sentimentos, emoções, circunstâncias. to deal with feelings, emotions, and circumstances. Não segundo o eu, onde eu tenho uma atitude de juiz da vida. Not according to the attitude of selfishness where we judge, Pois isso vai me levar a um buraco de culpa, de frustração, onde eu sou vítima. because that's going to take us to a pit of guilt and frustration where we are victims. Mas precisamos de escolher o caminho de aluno, But we need to choose the path of the student, que é o caminho de Cristo, the path of Christ, onde eu quero ter uma atitude de aprendizagem na vida. where I want to have a learner's mindset. E o que é que isso vai trazer à minha vida? Crescimento, proveito e lição. And what's that going to bring? It's going to bring growth, it's going to bring good outcomes, and it's going to bring knowledge and understanding. Tu não podes ser um discípulo de Cristo se tu fores um juiz. You cannot be a disciple of Christ if you are a judge. Deus não nos chamou para sermos juízes da vida, nem das circunstâncias. God didn't call us to judge life or circumstances. Precisamos de ter uma atitude de aprendizagem, We need to have a learner's mindset, sempre melhorando, improving each day, sempre melhorando, always improving, sempre aprendendo. always learning. Ou somos alunos, We're either students ou somos juízes. or we're judges. Eu escrevi aqui nos meus apontamentos: And here on my notes I wrote, um discípulo de Cristo a disciple of Christ é um aluno do seu mestre Jesus, is a student of his master Jesus, das Escrituras, of the scriptures, e procura aprender e crescer para ser como ele. and seeks to learn and grow to be like him. Por isso, a minha oração por vocês So my prayer for you é que de facto todos nós aqui sejamos alunos de Cristo. is that we can all be students of Christ. Quando ouvimos de Cristo, And when we hear from Christ, quando aprendemos de Cristo, when we learn from Christ, quando bebemos da sua água, when we drink of his water, veja o que acontece. look what happens. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, But whoever drinks of the water I will give him nunca mais terá sede. will never be thirsty again. Porque a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. The water that I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Então, meus queridos, aquilo que recebemos de Cristo And so what we receive from Christ, não é fácil. it's not easy. Porque o caminho de ser discípulo é um caminho onde somos torcidos. Because the path of being a disciple is the path where we are twisted and molded, É um caminho onde somos espremidos, somos transformados. where we are squeezed, where we are É um transformed. caminho onde Cristo arranca de nós tudo aquilo que não presta. It's the path where Christ removes from us all that's not good. E depois desse trabalho que Cristo faz em nós todos os dias, quando temos uma atitude de discípulo, And after all that work Christ does in our lives each day when we have the attitude of the disciple, a água que Ele dá, the water that he gives, o alimento que Ele nos dá, the nourishment that a he gives, vida que Ele nos dá, the life that he gives, não é para nos empurrar lá para fundo, it's not to push us down. é para nos dar uma água que mata a nossa sede. It's to give us a water that will truly quench our thirst. Uma água que este mundo não dá. A water that this world cannot give. Uma satisfação que este mundo não dá. A satisfaction that this world cannot give. Uma satisfação que as coisas desta terra não dão. A satisfaction that the things of this world cannot give. Vocês já pensaram que as pessoas vivem como aqueles ratos dentro da gaiola, correm, mas não saem do mesmo sítio? Have you thought that most people live like hamsters where they just run on the spot in their little wheel and they never leave that same O place? que eu preciso é de uma casa melhor. Well, what I need is a better house. E agora, um carro melhor. I need a better car. E uma casa de férias. And now I need a cottage. Uma roupa especial. And now I need these special clothes. E agora, um carro ainda melhor. And now I need an even better E car. uma viagem de sonho. And now I want to go on this dream E vacation. agora, uma propriedade de investimento. Now I want an investment property. E um apartamento em Cuba. Now I want an apartment in Cuba. E uma casa no Algarve. Now I want a house in Algarve. Não, Algarve não. Costa Alentejana. In Alentejo. As pessoas correm, mas não saem do mesmo sítio. People run and run and run, but they don't never leave the same spot. É aquela mentalidade que pensa que eu vou ficar mais feliz quando eu tiver isto, porque o outro também tem. It's the mentality that says, I'll be happier when I get that because the other guy has that same thing. Eu só pergunto porque é que os ricos e os milionários também se matam. Eles deviam ser as pessoas mais felizes desta terra. And I ask, why do millionaires and rich people commit suicide? They should be the happiest people on earth. Porquê? Why? E porquê é que as pessoas, mesmo depois de alcançarem isto tudo, continuam vazias? And why do people, even after accomplishing all that, they still remain empty? Vazias. Empty. Sabem porquê? Do you know why? Porque lhes falta desta água. Because they're lacking this water.
Há uma água que não tem a ver com nada daquilo que este mundo tenha para oferecer. There's a water that has nothing to do with what this world can offer. Que é uma água que traz satisfação à vida. It's a water that brings satisfaction to Que é life. uma água onde nós aprendemos o princípio da simplicidade e do contentamento. It's a water that teaches us the principle of contentment and Daquilo que a simplicity. Nicole dizia, ainda que a figueira não floresça, Paul was talking about, even though the fig tree hasn't given its ainda que flower, não haja fruto na vida, even if there's no fruit in life, ainda que não haja vacas lá nos corrais, dizia o profeta, even the prophet said, even if there's no cows in your barn, ainda que passemos por momentos na vida onde nos sentimos esticados, espremidos, onde as coisas são difíceis, even though we go through difficult moments in life where we're truly squeezed, todavia eu me alegrarei no Senhor, I will still delight in the Lord, porque de facto a nossa alegria está nele. because our happiness, our true happiness is in Him. Há pouco nós vimos o vídeo daquele rapaz do Ruanda que uma caixa de sapatos transformou a vida dele. A while back we saw the video of the boy from Rwanda where that shoebox changed his life. Deus ama-te, Jesus te ama, eu também te amo. God loves you, Jesus loves you, and I love you as well. Uou! Como é que uma coisa tão simples consegue mudar a vida de alguém? How can something so simple change someone's life? Porque é uma água que este mundo não pode dar. Because it's a water that this world cannot give. Por isso, irmãos, não sejam juízes, So brothers and sisters, don't be judges. nem da vossa vida, nem da vida dos outros. Não vivam como juízes, Neither your lives nor the lives of others. Don't live like judges. mas vamos ser alunos. But let's be students. Quem segue após Cristo, The one who follows Christ. este seguir traz consigo esta mensagem, a atitude de alguém que deseja crescer e aprender. And this following brings someone who has an attitude of learning and developing and growing. Ser um aluno do Mestre Jesus. Be a student of the Master, Jesus. Se alguns tens deixado que as reações da raiva, da frustração virem à tua vida, And if somewhere along the line you've allowed attitudes of anger to frustrate your life, meu amigo, nunca é tarde. it's not too late. Volta para o caminho de seres um discípulo e cresceres para seres como Ele. Come right back to this path of being a disciple and becoming more like Him. Amém? Porque o final desse caminho é um caminho destrutivo. Because the end of that path is a destructive path. Queremos desta água We want this water que Jesus tem para dar. that Jesus has to give. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Pai querido, Father, ajuda-nos a sermos alunos. help us to be students. Ajuda-nos a não termos uma atitude de julgamento na vida, Help us to not have a judgment attitude in life. das circunstâncias que venham. From the circumstances that come our way. Ajuda-nos a sabermos lidar com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Help us learn to deal with our feelings and emotions. Ajuda-nos a lidar com as lutas que vêm, sem, Senhor, termos um comportamento de vítima, Lord, help us to deal with the battles that come our way without becoming victims, onde queremos procurar um culpado para a nossa frustração. where we seek to find someone to blame for our circumstances. Pai, ajuda-nos a sermos discípulos teus. Lord, help us to be your disciples. Perdoa o nosso ego, Forgive our egos, perdoa o nosso orgulho, forgive our pride, perdoa as vezes em que temos uma atitude resistente na vida diante do ensino. forgive the times we have a resistant attitude before learning. Queremos que quando a Tua Palavra chega à nossa vida, sejamos verdadeiros alunos. And we pray that when your word comes to our life, that we will truly be students. Pai, dá-nos graça, Give us grace, Lord. dá-nos graça. Give us grace. Dá-nos um espírito ensinável, Senhor, Give us a teachable spirit, Lord, para podermos crescer, so we can grow, para podermos aprender contigo. learn from you. Senhor, ajuda-nos que a nossa vida possa verdadeiramente dar fruto de quem vive em nós. Lord, may our lives truly give fruit of the one who is within us. Sê conosco, Pai. Be with us, Lord. Sê conosco.